O cristal de Murano, finamente lapidado, repousa sobre a mesa de carvalho sob a luz de uma única luminária cirúrgica. Dentro dele, mergulhado em uma solução de formaldeído e glicerina que brilha com um tom âmbar hipnótico, um par de íris azuis parece ainda reagir à claridade. Elas não estão mortas, estão suspensas. As terminações nervosas, cortadas com a precisão de um relojoeiro, flutuam como tentáculos de uma medusa microscópica. Aquele azul, que outrora pertenceu a um jovem que via o mundo com esperança, agora é uma propriedade privada, uma partícula de luz aprisionada para sempre no santuário de um homem que teme a escuridão eterna. O Dr. Alistair Drummond observa o frasco com uma reverência quase religiosa, aproximando a face do vidro até que sua própria respiração embacia a visão daquela joia biológica. Para ele, aquilo não é um crime, é um ato de salvamento. O mundo lá fora está a decompor-se, as cores estão a desbotar sob o peso da mediocridade humana, e Alistair, em sua divina arrogância, decidiu que é o único curador capaz de catalogar o espectro visível antes que a noite total consuma a existência. Seja bem-vindo a este mergulho nas profundezas mais abjetas da condição humana. Se o brilho gélido desse frasco e a loucura metódica que o criou despertaram em si um calafrio de curiosidade mórbida, peço que deixe o seu apoio através do like. É este reconhecimento que nos permite continuar a escavar as ruínas do passado para trazer à tona histórias que o tempo e o silêncio tentaram apagar. Este relato não é apenas sobre um médico, é sobre uma época em que o desaparecimento de corpos era uma nota de rodapé e onde o isolamento das montanhas de Petrópolis servia de moldura para um horror que a luz do sol jamais ousou tocar. Estamos em 1974. O Rio de Janeiro vibra sob o calor do asfalto, mas aqui, na subida da serra, o clima é outro. A neblina, que os locais chamam de russo, rasteja entre os troncos das araucárias e das quaresmeiras como um animal vivo, ocultando as curvas sinuosas da BR-040. É um véu constante, uma barreira natural que separa a civilização do isolamento aristocrático das grandes mansões de veraneio. O Brasil vive o auge do seu milagre, uma euforia de concreto e progresso que mascara uma realidade de vigilância e censura férrea. Enquanto o país olha para o futuro com a cegueira dos otimistas, o Dr. Alistair Drummond olha para trás, para uma estética de perfeição que ele acredita estar a desaparecer. A mansão dos Drummond é uma estrutura de pedra e madeira que parece ter sido cuspida pela própria encosta. Janelas altas, estreitas, que lembram fendas de um castelo medieval, vigiam a estrada de terra que conduz à propriedade. Não há som de pássaros aqui, apenas o gotejar constante da umidade das árvores sobre o telhado de ardósia e o zumbido abafado dos geradores que mantém a temperatura constante no subsolo. Alistair, um homem cujos movimentos possuem a economia de um predador e a elegância de um lorde, caminha pelos corredores com sapatos de sola de couro que nunca rangem. A sua pele é de um pálido quase translúcido, como se o próprio sol tivesse desistido de o aquecer. Ele aposentou-se cedo da oftalmologia clínica. Dizem nos círculos sociais de Petrópolis que os seus nervos fraquejaram, que a precisão necessária para operar catarata se perdeu em tremores inexistentes. Mas a verdade é mais densa. Alistair não se cansou da medicina, ele cansou-se da imperfeição dos seus pacientes. Ele começou a ver o mundo como uma fotografia que está a ser exposta por tempo demais, onde os detalhes se perdem no branco do esquecimento. Para ele, a visão é o único sentido que importa, a única ponte entre a alma e a realidade. E se a realidade está a tornar-se feia, se as pessoas estão a tornar-se cinzentas e sem vida, ele sente o dever ético, na sua lógica distorcida, de extrair a beleza visual daqueles que ainda possuem, antes que ela se perca na entropia do tempo. Lá fora, a década de 70 ruge. Jovens de cabelos compridos, mochilas às costas e o desejo de liberdade no peito percorrem as estradas brasileiras. São os invisíveis de um regime que preza a ordem. Se um caroneiro desaparece numa curva da serra, quem sentirá a sua falta? Para a polícia, são apenas nômades sem destino. Para as famílias, são jovens que talvez tenham decidido viver numa comunidade alternativa em algum lugar remoto. Para o Dr. Alistair Drummond, eles são a matéria-prima. Ele não procura dinheiro, não procura poder político. Ele procura a luz. Ele procura aquele brilho específico que só existe nos olhos de quem ainda acredita na liberdade, aquele pigmento vibrante que a idade e o conformismo ainda não conseguiram apagar. A atmosfera dentro da casa é de um silêncio coreografado. Dona Clarice, a sua esposa, é o fantasma que habita a sala de jantar. Ela move-se entre as sombras, os olhos sempre baixos, as mãos a tremer levemente enquanto segura o copo de cristal. Ela sabe que algo mudou no marido, sente o cheiro de produtos químicos que sobe pelas frestas do soalho, mas o conforto daquela vida,
A segurança do apelido Drummond e as doses generosas de calmantes que Alistair lhe prescreve pessoalmente criam uma redoma de negação. É um pacto de silêncio selado com o medo. Ela ouve os passos de Alistair em direção ao porão, ouve o som metálico da porta blindada fechar-se e aumenta o volume do rádio, deixando que a música popular brasileira da época abafe o grito que ela imagina ouvir, mas que se recusa a aceitar como real. Alistair prepara-se para sua próxima sessão. Ele dispõe os bisturis de graefe e as pinças de fixação sobre um pano de linho branco. Cada instrumento brilha com um propósito maligno. Ele não sente ódio pelas suas vítimas. Pelo contrário, ele admira-as. Ele vê-se como um taxidermista da alma, alguém que imortaliza o que há de mais precioso no ser humano, a capacidade de ver. Ele acredita que, ao colecionar estas retinas, estes globos oculares perfeitos, ele está a construir uma biblioteca de luz que sobreviverá ao colapso do mundo. Mas esta noite, a névoa está mais espessa do que o habitual. Um par de faróis amarelos e trêmulos surge na curva da estrada. É uma Kombi velha, ou talvez um jipe de um viajante perdido. Alistair aproxima-se da janela. O seu coração, geralmente tão lento quanto de um réptil, acelera ligeiramente. Ele sente que a luz que tanto procura está a chegar ao seu portão. Alguém que não pertence a este lugar, alguém cuja visão ainda não foi corrompida pelo mofo destas montanhas, está prestes a entrar no alcance das suas mãos gélidas. O Dr. Drummond ajeita os óculos, limpa uma mancha invisível na sua bata branca e sorri. A caçada pela imortalidade visual está prestes a ganhar um novo e vibrante capítulo, um que ficará guardado não apenas na memória, mas em frascos de cristal para a eternidade. Afinal, o que é a vida senão um breve flash entre duas escuridões? E se pudéssemos roubar esse flash e guardá-lo numa prateleira? Alistair Drummond está prestes a descobrir que, às vezes, a luz que tentamos capturar é a mesma que acaba por queimar as nossas mãos. O visitante estaciona. O som do motor a desligar-se é o último vestígio do mundo exterior. O silêncio da serra volta a reinar, quebrado apenas pelo estalo da madeira da mansão a dilatar-se com o frio. Alistair desce as escadas, atravessando a penumbra da sala, onde Clarice finge dormir profundamente sob o efeito do ópio. Ele abre a pesada porta de carvalho. O ar frio da noite entra na casa, trazendo consigo o cheiro de terra molhada e o som de passos sobre o cascalho. O destino bate a porta com a força de uma sentença de morte, e o que Tiago, o jovem fotógrafo, ainda não sabe, é que a sua última fotografia já foi tirada. Se sentiu o peso deste primeiro encontro, prepare o seu espírito. O que Alistair chama de clínica é, na verdade, um matadouro de sonhos, onde a ciência se funde com o pesadelo. No próximo capítulo, entenderemos como este homem respeitado transformou a sua própria casa no epicentro de uma escuridão que nenhuma luz, por mais pura que seja, consegue iluminar por completo. Pois quando a obsessão encontra a oportunidade, o resultado é uma obra de arte pintada com sangue e fixada com terror. O Dr. Alistair Drummond não nasceu monstro. Ele foi destilado pela disciplina e pelo isolamento de uma linhagem que sempre viu o mundo de cima, das varandas de granito da Serra dos Órgãos. Para entender a gênese de sua depravação, é preciso compreender o solo em que ela floresceu. O Brasil de meados dos anos 70 era um organismo de contrastes violentos. Nas revistas de variedades, o milagre econômico era vendido em cores saturadas. Famílias sorridentes em carros novos, a construção da Transamazônica, o orgulho de uma nação que finalmente despertava. Mas sob a superfície desse otimismo compulsório, as sombras eram longas e densas. O regime militar, em seu auge repressivo, havia criado uma cultura de não perguntar. Se alguém sumia, era porque algo devia. Se um grito ecoava de uma construção oficial, o cidadão de bem aumentava o volume da televisão. Drummond, com sua inteligência cirúrgica, percebeu que essa apatia social era o manto perfeito. Ele não precisava se esconder do Estado. Ele era, aos olhos daquele Estado, o modelo de cidadão que o país desejava preservar. A origem da sua loucura, no entanto, é mais íntima e silenciosa. Tudo começou com uma degeneração macular precoce que Alistair diagnosticou em si mesmo anos antes. Para um homem que fez da visão seu Deus, a perspectiva de um mundo que se tornaria um borrão acinzentado foi o gatilho para um colapso psicótico sem precedentes. Ele começou a desenvolver uma teoria pseudocientífica de que a visão não era apenas um processo biológico, mas uma forma de energia vital, uma luminosidade da alma que se acumulava nas células da retina. Se ele não pudesse manter a sua própria visão, ele se tornaria o guardião da visão alheia. A cada paciente que passava por seu consultório particular no centro de Petrópolis, ele sentia uma inveja corrosiva.
Ele via jovens com olhos límpidos, cujas córneas refletiam a luz do sol com uma nitidez que ele já estava perdendo. A semente estava plantada. Se o mundo iria escurecer para ele, ele criaria um reservatório de luz onde o tempo não pudesse tocar. Se você consegue perceber como a impunidade de uma elite pode gestar horrores indescritíveis, não deixe de compartilhar sua opinião nos comentários. Sua interação é o que mantém este canal focado nas verdades que a história oficial tenta enterrar. A transição da medicina ética para o açougue metafísico foi sutil. Primeiro, Alistair começou a realizar cirurgias desnecessárias em andarilhos trazidos pela polícia local. Homem sem nome que o inspetor da época, antecessor de Neves, entregava ao doutor em troca de favores e doações para a corporação. Eram as cobaias ideais. Ninguém buscava por um mendigo que dizia ter visto a luz de Deus no fundo de um frasco. Drummond refinava sua técnica. Ele descobriu que, se extraísse o globo ocular enquanto o sistema nervoso ainda estava sob um estresse agônico, a pupila se dilatava de uma forma que eternizava o pavor e o brilho da vida. Para ele, o medo era o melhor fixador para a beleza. A mansão na estrada de terra tornou-se sua clínica clandestina, um laboratório onde a oftalmologia se transformou em uma forma macabra de arte sacra. Tiago, o jovem fotógrafo que agora estaciona sua Kombi diante da mansão, é o ápice desse desejo. Drummond o observara dias antes, na praça central de Petrópolis. Tiago estava fotografando as flores de uma magnólia, o rosto banhado pelo sol da tarde, os olhos castanhos claros, quase dourados, capturando cada nuance cromática do mundo. Naquela fração de segundo, Alistair soube que precisava daquela luz. Ele não via um ser humano, via uma peça rara de vidro que precisava ser guardada antes que o mundo a quebrasse. O convite para um jantar entre entusiastas da fotografia e das antiguidades foi o anzol perfeito. Tiago, com a ingenuidade típica de sua geração, viu em Alistair um mentor, um aristocrata culto que poderia ajudá-lo a entender a ótica de uma maneira que nenhuma faculdade ensinaria. A estrada que leva à mansão é um labirinto de lama e pedregulhos, onde o som dos pneus esmagando a terra parece um aviso rítmico. A neblina que desce da Serra dos Órgãos não é apenas vapor de água. É uma barreira de isolamento que desorienta o viajante. Quando se cruza os portões de ferro fundido da propriedade Drummond, o tempo parece sofrer uma desaceleração. A arquitetura da casa, inspirada nos chalés suíços mas com uma robustez de masmorra, sugere uma vontade de permanência. Nada ali muda. Os móveis são pesados, de jacarandá escuro. As cortinas de veludo carmesim impedem que qualquer raio de sol indesejado degrade as coleções de Alistair. O ar é carregado com cheiro de cera de abelha, fumo de cachimbo e algo mais, um odor metálico, quase imperceptível, que remete a sangue seco e desinfetante hospitalar. Dona Clarice observa da janela do segundo andar a chegada do jovem. Ela vê Tiago descer do carro, ajustando a alça da sua leica, um sorriso no rosto. Ela sente uma pontada de algo que poderia ter sido piedade, se o seu coração não estivesse tão anestesiado pelo álcool e pelos barbitúricos. Ela sabe o que acontece com os convidados que chegam à noite. Ela sabe que, em poucas horas, o entusiasmo daquele jovem será transformado em um grito abafado, e depois, em um silêncio eterno guardado em uma prateleira. Mas Clarice é uma filha do seu tempo e de sua classe. O conflito é proibido. A harmonia doméstica, mesmo que construída sobre cadáveres, deve ser mantida. Ela ajeita o cabelo no espelho, retoca o batom vermelho sangue e prepara-se para desempenhar o papel de anfitriã perfeita mais uma vez. Enquanto isso, Alistair aguarda no átrio. Ele não usa mais a bata branca de médico, mas um hobby de seda escura que parece absorver a pouca luz das velas. Ele é a personificação da civilização que apodreceu por dentro. O milagre brasileiro permitiu que homens como ele existissem em um vácuo de autoridade, onde a influência política valia mais do que qualquer prova criminal. Ele sabe que a polícia não virá. Ele sabe que a montanha é sua aliada. E, mais do que tudo, ele sabe que a visão de Tiago é o troféu que coroará sua galeria de horrores. O jovem bate a porta, o som ecoando pelo hall vazio como o primeiro prego de um caixão. Ao abrir a porta, Drummond exala um hálito frio e profissional. Seja bem-vindo, meu jovem. Estava ansioso para discutirmos sobre a luz. A frase, que para Tiago soa como um cumprimento intelectual, é para Alistair uma declaração de posse. Ele já consegue imaginar o nervo óptico de Tiago, esticado e vibrante, sendo cortado com a precisão de um escalpelo de diamante. O plano foi traçado meses antes. Cada passo de Tiago para dentro daquela casa é um passo para fora da história registrada.
O jovem fotógrafo está prestes a descobrir que algumas imagens nunca devem ser reveladas, e que a luz que ele tanto ama pode ser a causa de sua cegueira eterna. Alistair conduz o convidado para a sala de jantar, onde a mesa está posta para 3. Clarice desce as escadas com uma elegância mecânica, as mãos escondidas nas dobras do vestido para ocultar o tremor. O jantar será um teatro de civilidade. Falariam de arte, de viagens à Europa, das novas lentes alemãs. Mas sob a toalha de linho, os dedos de Alistair tamborilam com a impaciência de quem está prestes a abrir um presente valioso. Ele olha para os olhos de Tiago e, por um instante, o brilho dourado das íris do rapaz parece iluminar a sala inteira. É a última vez que aquela luz será livre. O que Tiago não percebe é que o vinho que Clarice serve com tanta delicadeza tem um retrogosto amargo, uma nota química que o seu paladar não consegue identificar. O mundo começa a girar de forma lenta, as cores da sala tornando-se mais vibrantes, quase agressivas, antes de começarem a derreter. Ele tenta se levantar, mas as pernas parecem feitas de chumbo. Alistair não sorri, ele apenas observa, com a curiosidade de um biólogo diante de uma criatura que acaba de ser anestesiada. O palco está montado. O ateliê de vidro, lá embaixo, reclama sua nova peça. E enquanto a consciência de Tiago começa a murchar, o Dr. Drummond sussurra algo que o jovem levará consigo para o esquecimento. A noite na serra está apenas começando, e a neblina engoliu a última saída da mansão. O que acontecerá quando Tiago acordar amarrado à cadeira de operações, diante de uma parede forrada de olhos que o vigiam em silêncio? O vinho tinto, um Malbec encorpado de uma safra rara, desce pela garganta de Tiago com uma densidade que ele nunca experimentou. À mesa, sob o brilho vacilante de candelabros de prata que parecem garras crescendo do carvalho, o Dr. Alistair Drummond discorre sobre a teoria das cores de Goethe. O jovem fotógrafo tenta manter o foco, mas as bordas da sala de jantar começam a se desfazer em uma granulação cinematográfica. O rosto de Dona Clarice, do outro lado da mesa, parece uma máscara de porcelana rachada. Ela não come, apenas observa o líquido carmesim em sua própria taça com uma fixação hipnótica. O ar na sala tornou-se espesso, saturado pelo cheiro de jasmins em decomposição vindos do jardim e por um odor químico, gélido, que parece emanar da própria pele de Alistair. Tiago tenta segurar o talher, mas seus dedos não obedecem. Ele sente que a gravidade da mansão o puxa para baixo, para as entranhas daquela terra úmida. Se você está sentindo a náusea de Tiago e o peso dessa armadilha aristocrática, deixe seu comentário abaixo com a palavra testemunha. Sua participação é o que impede que histórias como esta sejam silenciadas pelo tempo. Você tem um dom, Tiago, diz Alistair, sua voz soando como deslizar de um bisturi em seda. Você vê o que os outros apenas olham. A maioria das pessoas caminha pelo mundo em uma cegueira voluntária, desperdiçando a luz divina que habita em suas retinas. Mas você captura a essência. O doutor levanta-se. Ele não caminha, ele flutua pela sala, apagando as velas uma a uma, até que reste apenas a penumbra e o brilho febril dos olhos de Tiago, agora dilatados pela droga que Alistair misturou ao vinho. O jovem tenta balbuciar um agradecimento, mas sua língua é um músculo morto em sua boca. Ele sente o braço firme do médico amparando-o quando sua cabeça pende para o lado. Venha, meu rapaz. Vou lhe mostrar o lugar onde a luz nunca morre, onde as imagens são eternas. O trajeto até o porão é uma descida aos infernos decorada com requinte de uma galeria europeia. Alistair carrega o corpo semipesado de Tiago com uma força surpreendente para sua idade, enquanto Clarice permanece à mesa, uma estátua de silêncio e conivência. A porta blindada se abre sem ruído, revelando uma escada em espiral que desce para o coração da montanha. À medida que descem, a temperatura cai drasticamente. O som do mundo exterior, o vento na serra, a chuva fina, a vida, é substituído pelo zumbido mecânico de um sistema de refrigeração industrial e pelo gotejar rítmico de uma torneira em algum lugar na escuridão. Quando as luzes fluorescentes do laboratório se acendem com um estalo seco, o cenário que se revela é um insulto à razão. O ateliê de vidro é uma sala circular, forrada do chão ao teto com prateleiras de mogno. Em cada prateleira, centenas de frascos de cristal de diferentes tamanhos guardam o espólio macabro de décadas. São globos oculares, retinas preservadas, nervos ópticos esticados como cordas de harpa. Sob a luz branca e fria, eles parecem vigiar o centro da sala, onde uma cadeira cirúrgica de couro preto, com amarras de aço inoxidável, espera por seu novo ocupante. Não há sujeira, não há caos. Tudo é de uma limpeza estéril e aterrorizante.
O cheiro de álcool isopropílico e éter invade as narinas de Tiago, despertando um terror primal que luta contra a paralisia da droga. Alistair deposita Tiago na cadeira. Com movimentos rituais, ele começa a despir o jovem, trocando suas roupas coloridas por uma camisola de algodão cru. Ele manuseia os instrumentos de sua coleção particular, o blefarostato, para manter as pálpebras abertas, as pinças de dissecção, finas como agulhas, e o seu favorito, o escalpelo de diamante, cuja lâmina é invisível a olho nu, mas capaz de separar a luz da carne. Não tema, Tiago, sussurra Alistair, posicionando a luminária cirúrgica diretamente sobre o rosto do rapaz. O que eu vou fazer é um ato de amor. O mundo lá fora é corrupto. O tempo vai transformar esses seus olhos dourados em poças de catarata e sombras. Comigo, eles serão para sempre o sol da minha coleção. O médico começa o processo de higienização. Ele limpa o rosto de Tiago com cuidado maternal, enquanto explica, em um monólogo delirante, como a técnica de vitrificação em vivo que ele desenvolveu permite que a cor da íris permaneça vibrante por séculos. Tiago está consciente, mas trancado dentro de seu próprio corpo. Ele vê o brilho do aço, sente o hálito de menta de Alistair e ouve o som dos próprios batimentos cardíacos, que soam como tambores de guerra em seus ouvidos. Cada ferramenta disposta sobre a bandeja de inox conta uma história de uma vida interrompida. Ele percebe, com horror gélido, que as luzes que Drummond tanto admira são, na verdade, os últimos lampejos de consciência de jovens como ele, capturados no momento exato em que a esperança se transforma em desespero. Alistair aproxima o primeiro instrumento do olho direito de Tiago. O blefarostato de metal frio toca a pele delicada da pálpebra, forçando-a a abrir-se em uma exposição obscena. O mundo de Tiago agora é apenas aquela luz branca e o rosto anguloso do Dr. Drummond, que parece se transformar em uma entidade demoníaca sob o foco da lâmpada. Veja a luz, Tiago. Sinta-a penetrar cada fibra da sua retina. Esta é a última coisa que você verá, e por isso, deve ser perfeito. O médico ajusta o microscópio cirúrgico. Sua mão não treme. Ele é o senhor daquele microcosmo de dor e estética. Lá em cima, no andar superior, Dona Clarice caminha até o gramofone. Ela coloca uma ópera de Puccini para tocar, aumentando o volume até que as paredes da mansão vibrem. Ela precisa abafar o som que o sistema de ventilação tem em trazer. O som metálico da broca cirúrgica encontrando o osso orbital, o som da vida sendo desmanchada com a precisão de um relojoeiro. Ela fecha os olhos e imagina que está em um baile no Copacabana Palace, enquanto no porão, a poucos metros de seus pés, o Dr. Alistair Drummond inicia a primeira incisão, extraindo a primeira gota da luz que ele acredita ser sua por direito. O silêncio que se segue é apenas interrompido pelo som do bisturi cortando o tecido conjuntivo. Tiago tenta gritar, mas o grito morre em sua garganta seca, transformando-se em uma lágrima solitária que Alistair limpa com um lenço de seda antes que ela possa contaminar a pureza da extração. A operação é uma dança macabra de precisão e loucura. E enquanto a primeira joia visual de Tiago é depositada no frasco de cristal, o jovem começa a perceber que a escuridão que Alistair tanto temia não estava vindo do mundo exterior, mas sim das profundezas daquela mansão. A luz de Tiago está sendo enfrascada. Mas no momento em que o Dr. Drummond se prepara para o segundo olho, um som inesperado corta a música de Puccini no andar de cima. Uma batida forte e rítmica na porta principal. Não é o vento. Não é um galho de árvore. É o som da autoridade batendo a porta do inferno, e pela primeira vez em anos, Alistair Drummond sente o frio da dúvida percorrer sua espinha. O destino de Tiago está pendurado por um fio de nervo óptico, enquanto a neblina da serra finalmente decide revelar o que estava escondido nas sombras da BR-040. Mas será que o inspetor Neves chegará a tempo de salvar a visão do jovem? Ou ele será apenas mais uma testemunha da perfeição doentia de Drummond? O som das batidas na porta de carvalho reverbera pelas vigas da mansão como o estalo de um chicote em uma catedral vazia. No porão, o Dr. Alistair Drummond estanca. O escalpelo de diamante, a milímetros da córnea esquerda de Tiago, reflete um brilho gélido. Por um instante, o tempo se dilata. O médico não sente medo, mas uma profunda irritação por ter sua liturgia interrompida. Tiago, preso em um limbo de dor e torpor, percebe a hesitação. Seu olho direito já não existe. No seu lugar, há um vácuo preenchido por gás estéril e uma agonia pulsante que parece compassada com as batidas lá em cima. Ele tenta mover a mão, tenta forçar um som, mas o bloqueio neuromuscular é uma prisão absoluta. Ele é uma consciência gritando dentro de um sarcófago de carne. Se você está sentindo nó na garganta diante da impotência de Tiago, este é o momento de refletir.
Até onde o silêncio dos bons permite que a monstruosidade floresça? Deixe nos comentários sua percepção sobre o dilema moral da conivência. O seu apoio é o que nos dá voz para denunciar as sombras do passado. Lá em cima, Dona Clarice permanece paralisada diante do gramofone. A voz de Maria Callas atinge um agudo lancinante, mas não é alto o suficiente para abafar o punho do inspetor Neves contra a madeira. Ela olha para as próprias mãos. As unhas, pintadas de um carmim impecável, estão cravadas na seda do vestido. Se ela abrir a porta, o castelo de vidro desmorona. Se ela ignorar, o silêncio confirmará a suspeita. Ela caminha até o hall, o coração batendo contra as costelas como um pássaro enjaulado. A neblina do lado de fora pressiona os vidros das janelas, tentando entrar, tentando purificar a casa com seu frio. Quando ela finalmente abre a porta, Neves surge como um espectro vindo do nevoeiro, encharcado, o cheiro de tabaco barato e chuva cortando a atmosfera de perfume e éter da casa. Boa noite, Dona Clarice. Lamento a hora e o incômodo, diz Neves, tirando o chapéu molhado, mas seus olhos não estão nos dela. Eles estão escaneando o corredor, buscando o que a intuição de 20 anos de polícia lhe sussurra. O carro de um jovem fotógrafo foi visto estacionado na entrada da sua propriedade. A Kombi dele está lá, mas o rapaz parece ter evaporado. O dilema de Clarice é físico. Ela sente o peso do porão abaixo de seus pés. Ela sabe que, neste exato momento, Alistair pode estar finalizando a colheita. Se ela trair o marido, ela trai a si mesma, a sua posição social, o seu sustento e a sua sanidade. Se ela mentir, ela se torna o carrasco de Tiago. O inspetor Neves nota o tremor no lábio inferior da mulher. Ele nota a pupila dela, dilatada não pelo escuro, mas pelo terror. Ele pede para entrar, alegando a necessidade de um telefone, mas ambos sabem que o telefone é apenas o pretexto para invadir o santuário dos Drummond. Enquanto isso, no subsolo, a tensão atinge o ponto de ruptura. Alistair sabe que o tempo é seu inimigo. Ele precisa decidir entre finalizar a obra ou ocultar as evidências. A mente do psicopata, porém, funciona em uma frequência diferente. Para ele, deixar o olho esquerdo de Tiago seria uma imperfeição intolerável, um conjunto incompleto. Ele ignora o perigo lá em cima e retoma o foco. O suor escorre por sua testa, mas sua mão permanece firme como a de um escultor. Ele aproxima o blefarostato novamente. O som da voz de Neves, abafado pela estrutura da casa, chega até ele como um eco distante. Só mais alguns minutos, ele sussurra para o ouvido de Tiago. A luz eterna exige sacrifício. Tiago, no entanto, encontra um reservatório de vontade que Alistair não previu. A dor do olho removido atua como um sal cáustico que queima as amarras da droga. Ele consegue mover um dedo. Depois a mão. O som metálico da algema de aço batendo contra a calha da cadeira cirúrgica ecoa no laboratório. É um som pequeno, mas no silêncio estéril do porão, soa como um trovão. Alistair congela. Ele olha para o jovem e vê, no único olho que lhe resta, uma chama de rebeldia que nenhuma ciência pode explicar. O objeto de estudo está voltando a ser um ser humano. Lá em cima, Neves para de falar. Ele inclina a cabeça. O som metálico vindo das profundezas da casa é inegável. Clarice tenta rir, uma risada histérica e deslocada, sugerindo que são apenas os canos velhos da mansão reagindo ao frio. Mas Neves já sacou o seu revólver. O ceticismo do policial cansado deu lugar ao instinto do caçador. Ele caminha em direção à porta da cozinha, onde sabe que fica o acesso às áreas de serviço e ao porão. Clarice se joga à frente dele, não por amor ao marido, mas por um medo abjeto do que a verdade fará com a sua vida. O senhor não tem o direito. Esta é uma casa de respeito. Meu marido é um homem de bem. Ela grita, as palavras saindo como um roteiro decorado há anos. Neves a afasta com a firmeza de quem já viu o mal escondido sob muitas fardas e sobrenomes importantes. Ele sente o cheiro de éter que agora invade o andar superior. A fachada aristocrática está desmoronando, revelando a carne podre por trás do papel de parede importado. O dilema agora se transfere para o espectador. Se você estivesse no lugar de Neves, sabendo que enfrentar um homem como Drummond poderia significar o fim da sua carreira em um país sob ditadura, você desceria aquelas escadas? A justiça vale o preço do próprio esquecimento? No porão, Alistair perde a calma. A precisão cirúrgica é substituída por uma urgência violenta. Ele pega o bisturi, não mais para preservar, mas para silenciar. Ele não quer mais o olho de Tiago.
Ele quer o seu fim. Mas a porta blindada, que ele esqueceu de trancar na pressa da descida, é subitamente atingida por um chute. O inspetor Neves surge na entrada, a luz da lanterna cortando a penumbra do laboratório e revelando a galeria de horrores. Os milhares de olhos nos frascos parecem, por um segundo, brilhar todos ao mesmo tempo, testemunhando o encontro final entre a lei e a loucura. Alistair Drummond se vira, o escalpelo erguido, a bata branca manchada com sangue fresco de Tiago. Ele não parece um médico, parece um sumo sacerdote de uma religião esquecida, flagrado no meio de um sacrifício. Tiago, com metade do mundo em trevas, consegue ver apenas o vulto de Neves. O oxigênio da sala parece ter acabado. A tensão é um fio de arame farpado esticado até o limite. O confronto que se segue não será apenas físico, mas um colapso de realidades. O castelo de vidro começou a trincar, e os estilhaços prometem ser letais para todos os envolvidos. A neblina lá fora agora envolve a casa por completo, como se a própria natureza quisesse ocultar o que está prestes a acontecer. O próximo passo é o abismo. O que acontece quando um homem que acredita ser um deus encontra um homem que não tem mais nada a perder? Acompanhe o desenrolar deste pesadelo, pois o colapso da dinastia Drummond deixará marcas que nem o tempo, nem a escuridão, poderão apagar. No próximo bloco, o acerto de contas sangrento entre a luz roubada e a sombra da justiça. O laboratório, outrora um templo de asepsia e silêncio clínico, transforma-se em um palco de caos visceral. A luz da lanterna do inspetor Neves varre as prateleiras, ricocheteando nos milhares de frascos de vidro e criando um caleidoscópio de reflexos mórbidos que dançam pelas paredes de concreto. O policial estanca por um segundo, o estômago revirando diante da visão de centenas de íris que parecem julgá-lo pela sua demora. No centro do círculo de horror, Alistair Drummond permanece de pé, o escalpelo de diamante firmemente seguro, a face retorcida em uma máscara de indignação aristocrática. Ele não vê um policial, vê um vândalo profanando sua catedral. Tiago, preso à cadeira, emite um som sufocado, um gemido que carrega o peso de uma consciência que se recusa a apagar, apesar da órbita direita estar agora reduzida a uma cavidade de dor absoluta. Saia daqui, inspetor. A voz de Drummond é um sussurro gélido, carregado de uma autoridade que ele acredita ser divina. Você não tem a menor ideia do que está interrompendo. Isso é preservação. É arte. É a única coisa que restará deste país medíocre. O médico dá um passo à frente, a lâmina brilhando sob as luzes fluorescentes que zumbem como insetos agonizantes. Neves não recua. O cansaço que carregava nos ombros há décadas parece ter evaporado, substituído por uma fúria fria, o tipo de raiva que só um homem que viu o sistema falhar tantas vezes pode sentir. O revólver em sua mão é o único objeto sólido em um mundo que subitamente se tornou líquido e grotesco. Lá em cima, o colapso é social. Dona Clarice, ao ouvir o chute na porta e o início do confronto, desaba no tapete persa da sala. O frasco de Valium rola de sua mão, espalhando comprimidos brancos como pérolas de uma joia quebrada. Ela ouve os gritos vindos do subsolo e percebe que a fachada de perfeição que ela sustentou com tanto custo e tanto álcool foi finalmente estilhaçada. A mansão, que antes era o seu orgulho, agora parece uma prisão cujas paredes estão se fechando. O regime que protegia homens como Alistair está mudando. O milagre acabou, e o que resta é o cheiro de carne podre que a neblina não consegue mais esconder. Se você sente a tensão elétrica deste momento, onde a lei e a loucura se chocam sob o solo de Petrópolis, deixe o seu apoio. Histórias como esta nos lembram que os monstros mais perigosos são aqueles que tomam café conosco e ostentam diplomas na parede. Neves avança um passo, a bota esmagando um pedaço de gaze descartada. Acabou. Doutor, solte essa lâmina. O senhor vai sair daqui em algemas, e o mundo vai saber o que o ilustre doutor Drummond faz nas horas vagas. O inspetor sabe que está mentindo. Ele sabe que a influência de Alistair alcança os altos escalões em Brasília, que um telefonema poderia transformar este flagrante em um equívoco deplorável. É por isso que Neves não está apenas cumprindo o dever, ele está buscando uma execução simbólica. O dilema moral que o assombrava na subida da serra resolve-se em um instante de clareza sangrenta. A lei pode falhar, mas o chumbo é absoluto. Alistair, percebendo que sua retórica não surte efeito, comete o erro final da sua casta. Ele subestima o desespero de quem não tem nada a perder. Em um movimento rápido e desesperado, ele avança não contra Neves, mas contra Tiago, tentando enterrar o escalpelo no olho restante do jovem, em um último esforço para completar sua coleção no meio do apocalipse.
O grito de Neves ecoa junto com o disparo do revólver. O projétil atinge o ombro de Alistair, arremessando o médico contra uma das prateleiras de mogno. O som do vidro quebrando é ensurdecedor. Centenas de frascos caem simultaneamente, explodindo no chão em uma chuva de estilhaços de cristal e solução de formaldeído. O cheiro químico torna-se insuportável, sufocante. Alistair cai sobre os restos de sua própria obsessão. Ele rasteja sobre os cacos, as mãos sendo retalhadas enquanto ele tenta, pateticamente, recolher os globos oculares que agora rolam pelo chão, misturando-se ao sangue e à sujeira. Ele chora, não de dor, mas pela perda de sua luz. Para ele, a destruição daquela galeria é o verdadeiro crime, a verdadeira cegueira que se abate sobre o mundo. Tiago, em um surto de adrenalina, consegue soltar a mão esquerda da amarra frouxa. Ele arranca o protetor ocular, a visão do olho esquerdo turva e distorcida pelo sangue e pela droga. Ele vê o mundo em uma moldura vermelha e fragmentada. Ele vê o inspetor Neves se aproximando de Alistair, que agora é apenas um homem velho e ensanguentado, soluçando entre restos de vidro. O jovem fotógrafo, que veio buscar imagens da beleza serrana, agora é o protagonista de uma imagem que nenhuma lente conseguiria capturar sem quebrar. Ele olha para Neves, e o policial vê no olho sobrevivente do rapaz um vazio que nenhuma justiça poderá preencher. O colapso da dinastia Drummond é total. Enquanto Neves arrasta Alistair para fora, o médico balbucia nomes de generais, juízes e empresários, uma lista de cúmplices que ele espera que o salvem do abismo. Mas Neves não está ouvindo. Ele olha para a escada e vê Clarice, imóvel no topo, observando o marido ser levado como um animal abatido. Não há troca de olhares, apenas o reconhecimento de que todos ali foram consumidos pela escuridão que fingiram ignorar. A neblina lá fora parece ter entrado na casa, esfriando o laboratório e apagando a última faísca de dignidade daquela família. O cerco social se fechou, mas o preço foi a destruição de tudo que era puro. Enquanto o motor do camburão é ouvido ao longe, subindo a estrada de terra em resposta ao chamado de rádio de Neves, o silêncio volta a cair sobre a mansão. Mas é um silêncio diferente. É o silêncio de um túmulo que foi finalmente aberto. O que resta de um homem quando sua visão de mundo é destruída? O que resta de uma sociedade que permite que o horror floresça em jardins bem cuidados? O destino final dessa história não reside apenas no tribunal ou na cela, mas no legado de sombras que a família Drummond deixará para as próximas gerações. O ato final se aproxima, onde a Sala dos Mil Olhos se tornará o palco de um desfecho que nenhum dos envolvidos poderia prever. O peso da história está prestes a esmagar o que restou da luz, e o inspetor Neves descobrirá que alguns monstros, mesmo presos, nunca param de observar. Prepare-se para o fim, pois a tragédia de Petrópolis ainda não revelou sua última e mais sombria imagem. O laboratório, outrora um templo de asepsia e silêncio clínico, transforma-se em um palco de caos visceral. A luz da lanterna do inspetor Neves varre as prateleiras, ricocheteando nos milhares de frascos de vidro e criando um caleidoscópio de reflexos mórbidos que dançam pelas paredes de concreto. O policial estanca por um segundo, o estômago revirando diante da visão de centenas de íris que parecem julgá-lo pela sua demora. No centro do círculo de horror, Alistair Drummond permanece de pé, o escalpelo de diamante firmemente seguro, a face retorcida em uma máscara de indignação aristocrática. Ele não vê um policial, vê um vândalo profanando sua catedral. Tiago, preso à cadeira, emite um som sufocado, um gemido que carrega o peso de uma consciência que se recusa a apagar, apesar da órbita direita estar agora reduzida a uma cavidade de dor absoluta. Chutestock, saia daqui, inspetor. A voz de Drummond é um sussurro gélido, carregado de uma autoridade que ele acredita ser divina. Você não tem a menor ideia do que está interrompendo. Isso é preservação. É arte. É a única coisa que restará deste país medíocre. O médico dá um passo à frente, a lâmina brilhando sob as luzes fluorescentes que zumbem como insetos agonizantes. Neves não recua. O cansaço que carregava nos ombros há décadas parece ter evaporado, substituído por uma fúria fria, o tipo de raiva que só um homem que viu o sistema falhar tantas vezes pode sentir. O revólver em sua mão é o único objeto sólido em um mundo que subitamente se tornou líquido e grotesco. Lá em cima, o colapso é social. Dona Clarice, ao ouvir o chute na porta e o início do confronto, desaba no tapete persa da sala. O frasco de Valium rola de sua mão, espalhando comprimidos brancos como pérolas de uma joia quebrada. Ela ouve os gritos vindos do subsolo e percebe que a fachada de perfeição que ela sustentou com tanto custo e tanto álcool foi finalmente estilhaçada. A mansão,
que antes era o seu orgulho, agora parece uma prisão cujas paredes estão se fechando. O regime que protegia homens como Alistair está mudando. O milagre acabou, e o que resta é o cheiro de carne podre que a neblina não consegue mais esconder. Se você sente a tensão elétrica deste momento, onde a lei e a loucura se chocam sob o solo de Petrópolis, deixe o seu apoio. Histórias como esta nos lembram que os monstros mais perigosos são aqueles que tomam café conosco e ostentam diplomas na parede. Neves avança um passo, a bota esmagando um pedaço de gaze descartada. Acabou. Doutor, solte essa lâmina. O senhor vai sair daqui em algemas, e o mundo vai saber o que o ilustre doutor Drummond faz nas horas vagas. O inspetor sabe que está mentindo. Ele sabe que a influência de Alistair alcança os altos escalões em Brasília, que um telefonema poderia transformar este flagrante em um equívoco deplorável. É por isso que Neves não está apenas cumprindo o dever, ele está buscando uma execução simbólica. O dilema moral que o assombrava na subida da serra resolve-se em um instante de clareza sangrenta. A lei pode falhar, mas o chumbo é absoluto. Alistair, percebendo que sua retórica não surte efeito, comete o erro final da sua casta. Ele subestima o desespero de quem não tem nada a perder. Em um movimento rápido e desesperado, ele avança não contra Neves, mas contra Tiago, tentando enterrar o escalpelo no olho restante do jovem, em um último esforço para completar sua coleção no meio do apocalipse. O grito de Neves ecoa junto com o disparo do revólver. O projétil atinge o ombro de Alistair, arremessando o médico contra uma das prateleiras de mogno. O som do vidro quebrando é ensurdecedor. Centenas de frascos caem simultaneamente, explodindo no chão em uma chuva de estilhaços de cristal e solução de formaldeído. O cheiro químico torna-se insuportável, sufocante. Alistair cai sobre os restos de sua própria obsessão. Ele rasteja sobre os cacos, as mãos sendo retalhadas enquanto ele tenta, pateticamente, recolher os globos oculares que agora rolam pelo chão, misturando-se ao sangue e à sujeira. Ele chora, não de dor, mas pela perda de sua luz. Para ele, a destruição daquela galeria é o verdadeiro crime, a verdadeira cegueira que se abate sobre o mundo. Tiago, em um surto de adrenalina, consegue soltar a mão esquerda da amarra frouxa. Ele arranca o protetor ocular, a visão do olho esquerdo turva e distorcida pelo sangue e pela droga. Ele vê o mundo em uma moldura vermelha e fragmentada. Ele vê o inspetor Neves se aproximando de Alistair, que agora é apenas um homem velho e ensanguentado, soluçando entre restos de vidro. O jovem fotógrafo, que veio buscar imagens da beleza serrana, agora é o protagonista de uma imagem que nenhuma lente conseguiria capturar sem quebrar. Ele olha para Neves, e o policial vê no olho sobrevivente do rapaz um vazio que nenhuma justiça poderá preencher. O colapso da dinastia Drummond é total. Enquanto Neves arrasta Alistair para fora, o médico balbucia nomes de generais, juízes e empresários, uma lista de cúmplices que ele espera que o salvem do abismo. Mas Neves não está ouvindo. Ele olha para a escada e vê Clarice, imóvel no topo, observando o marido ser levado como um animal abatido. Não há troca de olhares, apenas o reconhecimento de que todos ali foram consumidos pela escuridão que fingiram ignorar. A neblina lá fora parece ter entrado na casa, esfriando o laboratório e apagando a última faísca de dignidade daquela família. O cerco social se fechou, mas o preço foi a destruição de tudo o que era puro. Enquanto o motor do camburão é ouvido ao longe, subindo a estrada de terra em resposta ao chamado de rádio de Neves, o silêncio volta a cair sobre a mansão. Mas é um silêncio diferente. É o silêncio de um túmulo que foi finalmente aberto. O que resta de um homem quando sua visão de mundo é destruída? O que resta de uma sociedade que permite que o horror floresça em jardins bem cuidados? O destino final dessa história não reside apenas no tribunal ou na cela, mas no legado de sombras que a família Drummond deixará para as próximas gerações. O ato final se aproxima, onde a Sala dos Mil Olhos se tornará o palco de um desfecho que nenhum dos envolvidos poderia prever. O peso da história está prestes a esmagar o que restou da luz, e o inspetor Neves descobrirá que alguns monstros, mesmo presos, nunca param de observar. Prepare-se para o fim, pois a tragédia de Petrópolis ainda não revelou sua última e mais sombria imagem. O silêncio que se instalou na mansão Drummond após a saída das viaturas não era o silêncio da paz, mas o vazio deixado por uma deflagração. O inspetor Neves, sentado no degrau de pedra da entrada, observava as luzes traseiras do camburão desaparecerem na curva da estrada, engolidas pela neblina que parecia retomar o seu território. Suas mãos, manchadas com o sangue de Alistair e o formaldeído dos frascos quebrados, tremiam de uma forma que nenhum cigarro conseguiria acalmar.
Ele sabia que o que vira naquele porão não era apenas o crime de um homem, mas o sintoma de um país que aprenderá a fechar os olhos para o horror contanto que ele vestisse seda e falasse francês. No interior da casa, Dona Clarice permanecia na penumbra, uma rainha sem reino, observando os reflexos do giroflex nas paredes de Jacarandá. O destino daquela linhagem fora selado não por um tribunal, mas pela própria podridão que cultivaram sob o assoalho. O desfecho de Tiago foi uma tragédia silenciosa. Levado às pressas para o Hospital Santa Teresa, o jovem sobreviveu à carnificina, mas a luz que Alistair tanto cobiçava fora permanentemente fragmentada. Com apenas um olho e a alma cicatrizada pelo trauma, Tiago nunca mais conseguiu segurar uma câmera fotográfica. O mundo, para ele, tornará-se um lugar de sombras incertas, onde cada vulto na neblina era o espectro de Drummond voltando para buscar o que faltava. Ele passou o resto de seus dias em um exílio autoimposto em uma pequena vila de pescadores, longe das montanhas, longe dos espelhos e, principalmente, longe de qualquer lugar onde o som do vidro quebrando pudesse ser ouvido. Ele era o testemunho vivo de que existem feridas que a justiça humana é incapaz de suturar. Alistair Drummond, ironicamente, nunca enfrentou o peso total da lei. Como Neves temia, a rede de influência que o médico tecerá durante décadas funcionou como um amortecedor. O caso foi abafado pelas instâncias superiores, classificado como um surto psicótico isolado e mantido longe das manchetes dos jornais de 1977. Drummond foi internado em um sanatório privado de luxo, onde as paredes eram brancas e a luz era constante. Dizem os enfermeiros que ele passava os dias tateando o ar, tentando capturar partículas de poeira que dançavam no sol, murmurando sobre a imperfeição do esquecimento. Ele morreu 2 anos depois, cego pela mesma degeneração macular que tanto temia, consumido pela escuridão que tentou evitar através do sacrifício alheio. Sua coleção de olhos, o ateliê de vidro, foi destruída por ordem judicial, mas os arquivos do caso desapareceram misteriosamente dos porões do DOPS meses depois. A mansão nos arredores de Petrópolis permanece lá, uma carcaça de pedra devorada pela Mata Atlântica. Os locais evitam a estrada de terra mesmo em dias de sol. Dizem que, quando o russo desce sobre a serra, é possível ver um brilho pálido e amarelado vindo das janelas do subsolo. A lenda do oftalmologista das sombras tornou-se um sussurro entre os andarilhos da BR-040, um aviso de que nem toda hospitalidade é sagrada e que, em certas mansões, o preço da estadia é a própria visão do mundo. O legado de Alistair Drummond não reside em seus frascos de cristal, mas na lembrança de que a maldade mais absoluta não usa máscaras grotescas. Ela usa luvas cirúrgicas e reside no isolamento da indiferença. Se você acompanhou esta jornada até aqui, no Mentes Malditas, é porque compreende que a história é um labirinto de luz e sombra. A fragilidade humana é tamanha que um simples medo, o medo da escuridão, pode transformar um homem culto em um monstro sem precedentes. Este relato é um convite à vigilância. Em uma sociedade que valoriza a imagem acima da alma, quantos Alistairs ainda caminham entre nós, catalogando nossas fraquezas sob o pretexto da ordem e do progresso? A verdadeira cegueira não é a perda da visão, mas a incapacidade de ver a humanidade no outro. Gostaria de saber de onde você está assistindo a esta crônica melancólica. Deixe nos comentários sua localização e se, em sua região, também existem histórias de mansões isoladas que o tempo insiste em ocultar. Sua participação é o que mantém a chama deste canal acesa contra o vento do esquecimento. Compartilhe este vídeo com aqueles que não têm medo de encarar o abismo, pois somente ao olharmos para o horror do passado é que podemos garantir que ele permaneça exatamente lá, enterrado. A história dos Drummond termina aqui, mas o peso do que foi feito naquela serra ecoa em cada par de olhos que ainda ousa buscar a verdade. O sol pode nascer amanhã sobre Petrópolis, mas para aqueles que conheceram o interior da mansão, a noite nunca terminou de fato. O peso da história é imensurável, e as cicatrizes da Serra dos Órgãos são a prova de que a luz, quando roubada, nunca volta a brilhar com a mesma pureza. Aviso legal: este roteiro e a história aqui apresentada são uma obra de ficção. Nomes, personagens, lugares e incidentes são produtos da imaginação do autor ou usados de forma fictícia. Qualquer semelhança com a realidade ou com pessoas reais, vivas ou mortas, não passa de mera coincidência.